Fala pessoal, tudo bom? Sou o Gutenberg, esse aqui é o Giovanni. Essa é mais uma edição do CSM Talks, o podcast do Parque Renascer. Estamos hoje aqui com o Lucas Arcanjo, que ele é professor de educação física, treinador, especialista em emagrecimento e biomecânica do exercício. Lucas, seja muito bem-vindo a essa edição do podcast do CSM Talks. Agradeço demais a sua presença aqui e se apresenta um pouco pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, Gutenberg, de poder falar, contar essa história e falar também sobre treinamento, né? Vamos quebrar aqui um pouquinho de uns paradigmas que surgiram, né? Que surgem comumente sobre treino, sobre exercício. Então, eu que agradeço a oportunidade de um professor de educação física estar falando aqui com vocês. Beleza? Obrigado também, Giovanni, pela oportunidade, tá? Bom, Lucas, professor de educação física, né? Especialista, como você diz. A minha história é o seguinte. Eu sempre fui apaixonado pelo movimento e por esportes. Desde cedo na escola eu fiz parte de equipes interdisciplinares como futsal, voleibol, handball. Fiz parte também de equipes de natação, isso enquanto criança e pré-adolescente. Né? Então, assim, sempre apaixonado e Olimpíadas era uma coisa que me motivava, que enchia os meus olhos. Então, apaixonado pelo esporte. Porém, no período aí pré-adolescência, né, ali por volta de 12 anos, 13 anos, eu comecei a subir muito o meu peso. Passei a ser sedentário realmente, né, deixando todas as minhas práticas de lado. E isso eu cheguei a 132 quilos. Tá? Então, com 18 anos, eu pesava 132 num grau de obesidade já elevadíssimo. Então, deixei todas as práticas de lado, até tarefas do dia a dia também para mim, como deslocamento, subir escada, me deslocar até supermercado, eram coisas bem difíceis de fazer. Resolvi, então, depois, né, nesse período que já estavam difíceis as situações de convivência mesmo, de vivência, que eu precisava dar um passo e voltar a ser aquele Lucas de antigamente, né, apaixonado pelo movimento, que praticava esportes e que cuidava mais do corpo e da saúde. E quando foi a sua virada de chave para essa questão do emagrecimento? Foi junto com a educação física ou não, veio antes? Foi antes. Pelo fato de eu não fazer mais as atividades que eu gostava, né? Então, eu já me coloquei numa situação que eu estava um pouquinho fora do ciclo social, né? Os meus amigos continuavam com prática esportiva e eu não conseguia fazer. Eu já não suportava mais algumas tarefas do dia a dia, então eu tinha muitas dores musculares, dores articulares por fato de sobrepeso. Então eu resolvi ingressar num programa de exercícios, né, de atividade física, procurei auxílio de profissionais da educação física e resolvi que era hora de mudar. Falei, eu preciso mudar porque a minha condição atual não me permite mais viver com saúde. Então foi esse primeiro passo que eu dei para depois eu ingressar na educação física. Se você for pegar um histórico das minhas práticas esportivas, da minha paixão pelo movimento, já era um natural, talvez, eu estudar educação física, tá? Mas a condição que eu me encontrava antes, talvez, era uma condição adversa para tal área. E Lucas, assim, quando você virou essa chave de emagrecimento, você começou como? E quantos quilos você perdeu para hoje estar como você está hoje? A história é 70 quilos a menos, né? Então, a redução com atividade física, né, com exercício físico e um planejamento alimentar. Então, essa é a história por completo. Como é que eu fiz? Claro que a minha condição era diversa, né, para talvez atividades mais intensas. Então, eu comecei de uma forma bem correta, que é começar progressivamente. Então, Gutenberg, eu fazia as atividades planejadas conforme eu conseguia executar. Entendeu? Eu, numa condição de 130 quilos, eu tinha muita dor articular, eu tinha pouco condicionamento físico. Então, eu fui fazendo de forma gradual. Incluía uma caminhada na minha rotina. Nesse período, eu entrei, sim, numa academia, né, para praticar musculação, mas sabiamente, né, com a ajuda dos profissionais de educação física. Eu fui orientado a fazer de forma gradual. Então, assim, eu fazia séries menores, volume menor de treinamento. Percepção de esforço, eu fazia até onde eu suportava e sempre sendo bem orientado. Entendeu, Giovanni? Então, foi dessa forma que foi evoluindo a ponto de eu fui emagrecendo, fui melhorando minha resistência, fui melhorando minha condição física, fui fortalecendo minhas articulações, meus grupamentos musculares, para aí sim incluir mais atividades. Então, foi de forma progressiva esse treinamento. Isso faz quanto tempo?
Cara, é 10 anos, um período total. Um total de 10 anos. Mas o meu processo mesmo de emagrecimento, que eu saí de 130 para 73 quilos, mais ou menos, foi dentro de um período de 1 ano. Entendi. Então, de 1 ano. Vamos dizer assim, o despertar foi mais ou menos há 10 anos. Há 10 anos atrás, que foi o processo, mas esse processo ele durou dentro de 1 ano. Levado bastante a sério, né? Num período aí sendo respeitado todos os protocolos, tanto de exercício quanto de planejamento alimentar. Igual você, eu tenho uma outra curiosidade, né? Você falou com a gente que desde pequeno gostava ali de todo tipo de esportes, acompanhava Olimpíadas e tudo. Você pratica algum outro esporte? Cara, hoje... Além da musculação? Hoje eu treino de força, eu sei dos benefícios dele, né? Eu estudei para isso, então eu sei das vantagens, dos benefícios, eu utilizo ele, tá? Como método de treinamento. Mas também sou atleta de corrida, tá? Então sou corredor de 10 km, 18 km, que a gente tem aqui à volta da Pampulha, por exemplo, na cidade, né? Que é a que coroa no fim do ano a prova, mas eu faço essas provas ao longo do ano, de 10 km, já cheguei a fazer a meia também, de 21, então eu sou atleta de corrida. Apaixonado por esporte. Apaixonado pelo esporte. Então, se você me chamar, vamos jogar talvez um voleibol, vamos jogar um basquete, vamos acompanhar algum esporte, vamos. Sou apaixonado pelo movimento. Assim, né, Guti? O importante é fazer atividade física. Exatamente. Tá certo. Só não vou chamar pra corrida que eu vou ficar em último lugar. Eu sou o que incentiva isso aí, corre. Mas tranquilo, eu vou no seu ritmo. Como você diz, eu vou no seu pace. Perfeito. E Lucas, assim, quando você... Depois que você passou pelo processo de emagrecimento e entrou na educação física, né, como estudante e como profissional, o que você mais viu que mudou na sua vida e que muda também na vida das pessoas que buscam emagrecimento, que perdem peso, que vão atrás de treinamentos, de condicionamento? Cara, melhora da sua condição de viver, né? Você se sente melhor, você se sente mais disposto, você tem as tarefas que você faz comumente, então trabalho, indiferente de que trabalho que é, você realiza melhor. Autoestima elevada, né? Você se sente bem, até para uma situação talvez de roupa, de sair. Então, todo mundo que busca atividade, cara, ela melhora. Ela se sente melhor e ela tem uma história para te contar. Ela fala, pô, cara, tô conseguindo realizar minhas tarefas do dia a dia, consegui voltar a jogar meu futebol. Ou então o pai de família ele que fala, cara, consigo brincar com a minha filha ali nos finais de semana, sem dores, né? Dores musculares, articulares, por exemplo. Melhora a minha condição de viver, eu consigo fazer viagens, me deslocar nesse período. Então, assim, cara, as pessoas que buscam esse método e esse meio, elas só têm benefícios a acrescentar. Melhora consideravelmente a condição física, a condição de saúde. Tanto a condição, realmente, o seu condicionamento físico, como o seu condicionamento social. Aproveitando essa questão de viver bem, viver com saúde, né? Dentro das atividades físicas, se a pessoa ela não gosta de musculação, por exemplo, ela tem outras alternativas? Cara, sim, exatamente. É até bom a gente falar sobre isso, que existem diversos meios para se praticar, né? Desde uma simples caminhada, a corrida, a musculação ou um esporte de preferência. E aí a gente fala de inúmeros esportes, né? Se a gente for citar aqui, vai fazer uma lista de esportes possíveis. E atividades prazerosas, como dança, né? Que a gente já tem esse feedback de pessoas que, pô, curto dançar, me faz bem, me dá um bem-estar psicossocial. Então, sim, atividades como danças, lazer em si, atividades como piscina também, qualquer tipo de atividade que vai gerar aí um dispêndio de energia. Então, existem infinitos caminhos para se seguir, não somente a musculação. Musculação é um método necessário, né, para fortalecimento muscular. Porque tem muita gente que quer, por exemplo, quero perder peso, quero melhorar meu condicionamento, mas não quer ir para academia. Cara, posso treinar até em casa, tá? E isso foi um divisor de águas, inclusive, por exemplo, na pandemia, onde não se tinha academias disponíveis, né, devido ao lockdown, e as pessoas passaram a se exercitar ou na praça próximo de casa ou dentro de casa mesmo, fazer alguma atividade prazerosa. Por exemplo, que a gente já citou aqui, dança. Se a pessoa curte dançar, ela pode acessar plataformas hoje que são disponíveis e ela faz a aula em casa. Treino em casa. Existem profissionais de educação física, tá? Então professores muito bons que criaram esses métodos. Então você segue um planejamento,
Tá? Isso pode ser via aplicativo ou até mesmo via plataformas de redes sociais, onde você realiza qualquer tipo de atividade dentro da sua residência ou bem próximo dela. Então não precisa estar num ambiente de academia. O importante é você se exercitar. Na época da pandemia, eu lembro, eu gostava muito de dança. Eu cheguei a comprar um tapete aí, ensinando a gente a fazer os passinhos assim, ó. Aquilo ali era muito legal, cara. Exatamente. Gerava um dispêndio de energia, um gasto calórico. Sim, a gente não viu o tempo passar. Exato. Além de ter um fator aí psicológico, você praticar uma atividade que você gosta. E aposto que você fazia isso dentro da sua casa mesmo. Sim, então, sim. Assim, vamos dizer que a gente naquele estresse, só dentro de casa, exato, preso, trancado, precisava de alguma coisa para poder, sei lá, extravasar. Então, a minha solução foi essa, o tapetinho de dança, e me fazia super bem, cara. E essa solução que você encontrou, Giovanni, muitas pessoas utilizam hoje em dia também. Tá? Muitas pessoas utilizam isso hoje, permaneceu, tá? Então criou-se uma outra forma de treinamento. Tá? Então, se teve um lado bom nessa história toda, o lado bom foi te mostrar que é possível, tá? Você treinar até dentro da sua residência. Então, sobre isso, não tem desculpa para não ter o tempo. Não tem desculpa para ter tempo. Geralmente falam assim, eu não tenho horas disponíveis para treinar. Cara, então vamos mudar um pouquinho esse conceito. Você não precisa de horas para treinar, você precisa de um tempo que a gente pode até chamar de minutos. Tá? O que é o estudo mais conhecido sobre tempo para exercício e o que você deve fazer, Gutenberg? Geralmente as pessoas falam 150 minutos semanal. Mas o que é interessante? Você não vai pensar nesse tempo total. Por que você não pega esse 150 semanal e divide ele diariamente? Olha uma estratégia legal. Então, se você faz aí períodos fracionados durante o seu dia, ao longo da semana, você atinge esse período que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Colégio Americano de Medicina e de Esporte. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu preciso de, dentro de 24 horas do meu dia, incluir alguma atividade que possa ser benéfica, mas não precisa ser longa. E eu consigo fazer isso. Então, tempo para treinar, se você falar comigo que você tem 30 minutos, e a gente vê muito feedback desse tipo, em clientes que nos procuram, né? Procuram personal trainers, procuram professores de educação física, eles já querem melhorar sua condição, mas eles já apresentam assim, eu tenho 30 minutos por dia para treino, ou até vezes menos, devido à minha rotina de trabalho, eu tenho 40 minutos para treinar, ou até menos. E nós, como profissionais de educação física, a gente não pode excluir esse cara. O que a gente precisou fazer? Cara, vamos estudar e vamos achar métodos que se encaixam nesse período que gere saúde para o cliente que não tem tempo. E isso a gente já está respaldado na ciência hoje. Que sensacional, né, Gutenberg? Muito interessante essa relação de tempo, né, e qualidade. Exatamente. Não adianta só reduzir, mas tem que ter uma Exatamente. constância, uma qualidade ali. E quando a pessoa, ela, devido à correria do dia a dia, é muito atrelada ao tempo e disponível dela ali para treino, como que ela faz de manter uma constância de treino, nem que seja de segunda a sexta? Pois é, se ela não tem um período habitual dela disponível, existem estratégias que os profissionais de educação física aderem para realizar, pelo menos o volume semanal dela se mantenha, que a prática e a aderência dela se mantenha, né, de exercício físico. Então, o que seria interessante? O que a gente faz? A gente adequa um pouquinho o volume de treinamento. Então, por exemplo, se você gasta 1 hora do seu dia e você tem, por exemplo, cara, hoje, devido à minha rotina de trabalho, de reunião da escola dos meus filhos, de tarefas que eu tenho para realizar, eu tenho 30 minutos. Então, é interessante você fazer a consulta com o profissional que te orienta, né? Para ele adequar o que seria, o que eu faria. Eu reduziria o volume de treinamento. O que é isso na prática? Pô, cara, você faz 3 séries de exercício na academia, você vai fazer hoje de 1 a 2. A gente pode priorizar os grupamentos musculares maiores, o exercício que é principal no seu treino. Qual que é o primeiro exercício do seu treino? Então, você faz as 3 séries, os outros a gente vai adequar. Hoje é meu treino de corrida, por exemplo. Vou puxar para outra área para não ficar tão maçante na musculação. Tá? Então, pode ter atletas de corrida nos escutando, então vamos adequar isso aí.
Hoje a minha planilha ela é de uma quilometragem de 7 km, por exemplo. Cara, vamos para 5 hoje. Lembrando que a gente vai ter que essa conta ela vai ser paga depois. A gente readequa isso futuramente. Então, talvez no seu dia de 5 você irá fazer o 7, mas hoje você faz o 5. Então, a gente quebra um pouquinho do volume, mas você treina, porque você não pode perder o dia da prática. Lembrando que a gente tem que ser constante. Esse ponto é um ponto, assim, muito importante, porque, igual eu sou leigo, tô pensando aqui no que você tá falando. Eu falo assim, Giovanni, poxa, você tem que treinar 1 hora por dia. Um exemplo. Aquele dia que você agarrou no trânsito, não, peraí, não vai dar pra eu fazer meu treino de 1 hora, eu tenho só 30 minutos? Eu não iria. Então tem essa forma de readequar, recompensar. Isso é muito interessante. Exatamente. Planejamento, né, como diz o ditado, é feito a lápis. Entra em consulta com o seu professor, né, o seu treinador e fala, cara, vamos aqui, reunião, o que eu vou fazer? Tem como ajustar? Tem. E ele vai fazer dessa forma. Isso é sensacional, né, Gutenberg? Porque hoje, assim, a pessoa pensa, o meu treino é 40 minutos, tem que ser 40 minutos. Sim. Pode passar um pouquinho, mas menos isso não. Senão não vai fazer o efeito que eu espero. Exato. Né? Sensacional. Formação muito boa. A pessoa já pensa não, meu treino é 1 hora. Nossa, meia hora. Não vou conseguir fazer o treino inteiro, pra que eu vou? Exatamente. Então, já dei algumas estratégias, né? Já coloquei o que é possível de fazer, quebra de volume. E algumas outras estratégias também seriam interessantes utilizar. Então, assim, é possível realizar dentro do que você tem. Não vamos perder o dia, tá? Não vamos perder a sessão de treinamento. Vamos adaptar a sessão de treinamento. E, Lucas, assim, pra quem tá nos ouvindo agora, que tá num momento ali é sedentário, não pratica atividade física, tá com sobrepeso e tá pensando, eu não tenho tempo, já tô assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, Gabriela. Como que a pessoa começa? Qual que é a dica que você dá assim para poder levantar e ir para cima? Cara, então vamos usar o realismo, né? Então qual que é a minha realidade hoje, né? Eu tô me colocando nessa pessoa que você citou. Estou sedentário, não pratico atividade física, estou com pouco tempo, então essa situação do tempo a gente já desmistificou um pouquinho aqui. É possível, sim, né? Agora, o sedentário, cara, ele dá uma oportunidade gigante para o exercício físico mostrar para ele, dar uma informação de retorno para ele num período muito curto, tá? Por quê? Ele está numa condição adversa, então qualquer atividade que é dentro da realidade dele, o corpo vai dar uma resposta fisiológica, entendeu? Então vou mobilizar substrato energético, vou reduzir marcadores inflamatórios e isso vai gerar um resultado não só de saúde como estético para ele. Então vamos supor, o sedentário ele faz uma caminhada. Ele vai começar de forma progressiva, igual a gente já falou, tá? Ele vai aumentando um pouquinho essa intensidade, até isso virar um trote e uma corrida. Ele vai começar a fazer exercícios com séries menores. Então, se ele consegue realizar apenas uma série, ele vai fazer uma série, tá? E isso eu posso puxar para aquele Lucas da história da nossa conversa, de 130 quilos. Então, é só você parar para pensar. Você acha que aquele Lucas, ele suportaria intensidades que o Lucas atual faz? Entendeu? Então, assim, eu vou me encarar dentro da minha realidade. E dentro de uma percepção de esforço. Então, o que é possível para mim? É fazer uma caminhada? Vou fazer. É fazer um trote até 20 minutos? Eu vou fazer. É fazer uma série reduzida? É fazer séries em casas com peso do próprio corpo? Eu posso realizar também os chamados exercícios básicos dentro da minha residência. Agachar, levantar, puxar, remar, entendeu? Empurrar. Então, e isso vai gerar resultado. Isso já é bem claro na ciência. O sedentário, ele dá uma resposta como se fosse um tênis. Ele joga a bola, o corpo joga de volta, responde bem. É por isso que muitas das vezes vocês veem relatos de pessoas que começaram, falam assim, cara, eu comecei a fazer, emagreci 5 quilos no primeiro mês, ou mais, emagreci 7. Fiquei bem melhor. E agora estagnei. Então isso já está claro para vocês. É a primeira resposta do corpo. Uhum. Tá? Existe um termo que é o NIC, que é o nível inicial de condicionamento. Se você está numa condição ruim, você vai melhorar consideravelmente. Então isso é motivante para quem nos escuta e está sedentário. Eu te peço aí 4 semanas, 5 de constância, depois você me dá um retorno de como é que você vai estar. E quando a pessoa chega nesse momento que ela começou uma atividade física, aí ela perdeu 5 quilos, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 7 quilos que for ali, e aí ela sente que ela estagnou.
E aí, para ela, como que a gente pode falar para ela que para continuar? Porque não é que estagnou que tem que parar, Exatamente. sabe? Essa virada de chave, como que você diria assim para o pessoal? Cara, é uma resposta. Então a gente já sabe que isso vai acontecer. É o que eles chamam aí de estado de equilíbrio, né? Fisiologicamente falando. Se chegou nesse ponto, parabéns, cara. Parabéns. Você chegou num ponto que seu corpo tá até às vezes te pedindo um pouquinho mais. Então chegou a hora de progressão. Eu vou mudar a intensidade do treinamento, eu vou mudar talvez a frequência do meu treinamento, o tipo de treinamento eu vou incluir. Eu posso incluir atividades fazendo junto com a que eu já estou realizando. Eu posso, com o auxílio da nutricionista, mudar um pouquinho o meu plano alimentar, tá? Ficar um pouquinho mais restrito, mudar um pouquinho aí o substrato. Então, assim, se chegou nesse ponto, mostra que você tem que fazer uma mudança, uma progressão para melhor. E junto com um profissional de educação física, irá te ajudar, ele que sabe fazer dessa forma, sabe fazer o controle, sabe fazer aumento de intensidade, controle de volume. Mas se chegou, não desanime. É como se diz, a primeira meta, você passou a primeira fase, cara. Vamos agora para a segunda. Vamos mudar de fase. E com certeza vai ter resultados. Então, o ideal é a pessoa ter esse acompanhamento mesmo para poder entender que ela está passando de fase, Exatamente. que ela está progredindo, não que ela parou. Não que ela parou. Ela parou ali momentaneamente até o momento que você vai dar o estímulo necessário para ela continuar evoluindo, para ela continuar melhorando, entendeu? Então, assim, ela só parou por um período breve. Fisiologicamente te dando um alerta. Falou, posso melhorar, posso fazer uma progressão, posso fazer em intensidades um pouquinho maiores, que eu vou continuar. Pode ser ondulatório, tá? Eu estagnei, mas eu vou continuar o gráfico de evolução. E tem outra coisa também que é bem interessante, dentro disso é não só a questão da pessoa estar evoluindo, da pessoa estar perdendo peso, a pessoa estar, às vezes, conseguindo amarrar o cadarço de uma forma mais tranquila, sabe? Mas no psicológico, na saúde mental, como você vê que o exercício impacta para a pessoa que está nessa progressão? Cara, falando de termos fisiológicos, o exercício ele vai reduzir aí processos inflamatórios, tá? E vai liberar os famosos hormônios de sensação de bem-estar. Então, isso seria a resposta fisiológica. A minha resposta psicossocial seria interação, participar de grupos de pessoas que gostam do que eu gosto, que fazem o que eu faço, que estão passando pelo mesmo processo que eu, que estão na busca pela melhora, tá? Tanto da saúde quanto física e mental, tá? Então, o exercício atua nessa dicotomia corpo e mente, tá? E o que é interessante falar também? A pessoa, quando ela se engaja num programa de exercício, ela participando de sessões de treinamento, ela melhora a sua alimentação, ela melhora o seu sono, ela cuida mais da sua hidratação. Então percebeu que vai criando situações para melhorar a saúde, tanto física quanto mental, e ela ainda está engajada num programa esportivo, com pessoas ali passando talvez pela mesma situação. Uma pirâmide do bem. É uma pirâmide do bem. É a famosa, a bola de neve do bem, é a avalanche do bem. Então assim, vai criando-se meios para te trazer um bem-estar tanto físico quanto mental. Você melhora consideravelmente. Você está fazendo só coisas boas. Aumenta a autoestima demais, né? A autoestima pode se colocar aí nesse fator também, né? Então assim, você fica melhor, você fica mais disposto. Então é a pirâmide realmente do bem. E falando agora sobre nosso Brasilzão, né, âmbito nacional. Nós somos um país bem sedentário. Deu uma melhorada, mas nós somos bem sedentários. O que a gente pode fazer? O que a pessoa tem que ver para poder melhorar essa situação? Cara, coincidentemente, o Brasil hoje é o número 2 no mundo de academias. Então, a gente só fica atrás dos Estados Unidos. Então, é uma pergunta que você se faz, né? Você fala assim, cara, o Brasil é 2, né? Número 2 do ranking, e por que ainda
temos muitas pessoas sedentárias. Eu acredito que esse índice, eles classificam e eles consideram que estamos. A gente sabe, igual práticas, por exemplo, como provas de corrida de rua, que é hoje em dia um boom muito utilizado, práticas esportivas, a gente tem modalidades da moda como beach tênis, futevôlei. Então, assim, prática, o brasileiro ele está fazendo, e isso é muito bom. Isso enche os olhos do profissional da área da saúde e da educação física. O que a gente precisa fazer é aumentar, talvez, a minutagem dessas práticas. Então, não é que não esteja se fazendo, está se fazendo, mas um pouquinho abaixo do ideal. Entendi. Então, a gente pode aí considerar aumentar um pouquinho, incluir uma sessão a mais, incluir práticas a mais, programas que me fazem, que mantêm constâncias, situações que me promovem exercício físico. Isso seria um caminho para a gente talvez chegar num número ideal aí e não ficar nesse nível de sedentarismo que o Brasil é conhecido. Então, sair só do. Então, mudar um pouco ali, tirar só o fute da quarta e aumentar em outros dias, né? Cara, pode ser. Eu posso incluir uma outra atividade do meu gosto. Na quarta, o vôlei na quinta. Cara, seria interessante. Já vai embora. Eu posso fazer o meu fute, eu posso incluir ele no domingo novamente, ou então eu posso fazer uma sessão ali de treino no sábado, eu posso na quinta-feira. Então, assim, eu posso, às vezes, aumentar o meu tempo de estímulo, né? Pô, eu tô fazendo ali 1 hora por dia, eu posso fazer 1h15. Então, assim, para me aumentar a prática, que é a prática eu tô fazendo, mas vamos incluir ou 1 minuto a mais, ou uma sessão extra. Não só da própria atividade, faz outra atividade que você gosta de fazer, com certeza tem. Tem, e você já viu que tem pessoas que gostam de várias atividades ao mesmo tempo. Tipo, eu gosto de natação, eu faço a natação no sábado, só que no domingo eu vou fazer uma corridinha, ou vou pedalar. E ao mesmo tempo também o cara faz ali de segunda, quarta e sexta uma luta. É o cara que embaraça um pouquinho a planilha do personal trainer, né? O cara aí multifacetado. Exatamente, porque aí você tem que calcular aí o volume de treino dele ao longo de todas as práticas dele. Isso não é ruim, você só vai ter um trabalho para dosar isso aí. Mas isso é bom. Mas realmente tem pessoas que fazem determinado treinamento para a tua modalidade. Pô, eu tô fazendo aí um que eles chamam aí, vamos supor, de um circuito para melhorar meu futevôlei, um circuito para melhorar meu tênis, estou fazendo um fortalecimento para me ficar melhor no futebol, isso tem que ter, isso deve ter. Então, querendo ou não, você aumentou sua minutagem de exercício, de prática. Tal, É bom, hein? É ótimo. o que é fundamental. Complementa, né? Complementa e joga o índice para cima, de tempo de treino, de tempo de exercício, de tempo de prática e você ativo ao longo da semana. Seu dia mais ativo, não é um dia sedentário. E assim, queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a pessoa. Existe aquela pessoa que tem o esgotamento físico? Fala assim, de tanto se exercitar? Sim, temos que lembrar da recuperação. A gente aqui está falando somente realmente de estímulo, mas e a recuperação ela entra onde? Porque às vezes a gente vê muito isso, né? Pessoas vai para academia na parte da manhã, volta à tarde. Aí à noite a pessoa tá lá de novo. Mano. Exatamente. E você vê isso com frequência. Exato. É Quando se muda um pouquinho o estímulo a ser realizado dentro da academia, é até mais aceitável. Tá? Então eu vou de manhã, faço um treino de força, volto à tarde, eu faço um treino aeróbio, volto à noite, porque você me citou de 3 turnos e tem. Volto à noite, faço ali uma aula de mobilidade, melhora a minha flexibilidade, né? Então, nisso é aceitável. Agora, quando é muitas práticas, vamos supor, vou de manhã, dou uma carga excessiva, vou à tarde, dou uma carga excessiva, isso aí tem que ser revisto, tá? Porque a gente tem que pensar um pouquinho na recuperação, no famoso descanso. E esse descanso, ele te permite o quê? O que a gente está falando aqui de constância. Porque não adianta ser intenso, uma hora você não vai manter essa intensidade alta. Porque é melhor a recuperação para te permitir, num gráfico ondulatório, você atingir até progressões maiores. Então é interessante colocar para os nossos ouvintes que a recuperação também é um treino. Tá? É um termo utilizado, válido, importantíssimo de ter conhecimento, que eu preciso recuperar para melhorar. Não vamos nessa de que tenho que ser porrada todo dia, porrada, intensidade, porrada, que vai chegar um determinado momento que pode me esgotar e eu não realizar a atividade que eu consigo fazer comumente. Entendi. E pensando sobre estratégias, assim, uma pessoa que
já treina, mas ela quer se manter mais ativa, ela quer fazer alguma coisa ali durante o dia. Ela consegue encaixar alguma coisa na rotina dela, um período? Tem alguma coisa que dá pra fazer ou seria somente o treino? Não, dá sim. Se a gente pensar naqueles 150 minutos que já foi falado semanais de atividade, e você realiza ali o seu treino por volta de 40 minutos ou 1 hora, determinado dia você não vai realizar, você pode se manter mais ativo, e é uma estratégia já utilizada por muitos profissionais da educação física, de deixar o cliente aumentar um pouquinho esse gasto energético ao longo do dia. Então, quando a gente fala daquela situação, não vai na padaria de carro, que é engraçado, mas isso é uma estratégia. Você vai aumentar o seu deslocamento. Vou ao supermercado de carro, beleza. Mas para no andar anterior, para mais longe, você vai deslocar com peso ainda. No meu trabalho, eu tenho elevador, a clássica, 10 andares ali, ou vai de escada. Tá vendo que você aumentou a sua ingesta, né, o seu gasto energético diário com situações que você não, talvez, utilizaria? Então, além do que você já faz, imagina isso para uma pessoa que está saindo do sedentarismo, como a gente falou. Ela aumenta, sem tanto esforço de tempo ou esforço físico, ela aumenta a demanda energética dela ao longo do dia. Então, essas atividades cotidianas, ela faz estratégias para ela gerar gasto maior, para ela se deslocar mais. Hoje em dia existem marcadores de passos, por exemplo. E a pessoa ela pode comprovar isso, entendeu? Eu vou me deslocar mais, eu vou ter tempo a mais de atividade. Então, querendo ou não, aquele dia que eu tive 30 minutos, mas eu me desloquei mais ao longo do dia. Em vez de eu me deslocar de carro, eu desci um pouco antes, fui a pé, eu subi escada, tarefas aqui da minha casa, eu aumentei um pouquinho o meu deslocamento. Tem até algumas estratégias de reuniões que são feitas em pé, de pausas durante a reunião, durante as reuniões que as pessoas fazem deslocamento dentro da sala, que a galera do laboral faz, entendeu? Da ginástica. Então, assim, tem meios de se aumentar. Basta a gente pensar um pouquinho o que pode ser feito ao longo do dia para melhorar isso num somatório dentro de 24 horas. Eu achei super interessante o Gutenberg, porque são pequenas atitudes, pequenas mudanças que influenciam muito. Igual esse exemplo que você deu poxa, eu vou parar meu carro um pouquinho mais longe do mercado, porque eu venho com a sacola pesada, ali eu já tô fazendo um pouco de exercício. Exatamente. Normalmente a gente pensa o contrário, né? Eu, por exemplo, eu chego no supermercado e quero parar o mais próximo da porta. E viu que vocês não tiveram talvez esse feeling, né? Esse pensamento, fala, cara, posso fazer isso. Nunca. Agora, a partir de agora, você pode utilizar, cara. Exatamente. Entendeu? Eu nunca tinha passado isso na minha cabeça. Uma atitude simples. Exato. Que muda o seu dia. E pra gente falando ali como a gente falou, do sedentário, cara, isso pra ele, então, isso é quase um treino. Entendeu? Pra quem não tá fazendo nada, isso é um treino. Talvez pro treinado ou pra um indivíduo que já esteja engajado, é um somatório, mas pro sedentário se deslocar mais com carga, subir mais degrau, né? Subir ao invés de elevador, subir a escada, é um treino. Pequenas coisinhas no dia que fazem uma coisa enorme no final. Exatamente, a gente tem que pensar, Gutenberg, dentro da semana, um volume semanal e um volume mensal. Essa mudança de atitude, essa pequena mudança, vamos dizer assim, já é um começo. Já é um começo. É um primeiro passo. E a partir desse primeiro passo a gente evolui. É algo que a gente pode começar agora, inclusive. Pois é. Para pensar um pouco mais na hora de parar o carro. De parar o carro, de pegar a chave do carro para Você pode até ir, mas você para mais longe. Entendeu? Então são estratégias que às vezes são brincadeiras, cara, mas são brincadeiras que se você for colocar na ponta do lápis, são brincadeiras que fazem toda a diferença. Tem total fundamento. Tem fundamento. Assim, é muito simples. Por que eu nunca fiz isso? Exatamente. Eu me peguei pensando agora. Exato. Cara, por que eu nunca parei mais distante um pouco do mercado, por com essa corda e tal? Inclusive, em estudos que eles compararam, assim, a pessoa que pratica exercício, ela tem um índice aí de mortalidade menor. Eles perceberam que essas pessoas que têm índice de mortalidade menor, eles praticam de 15 a 21 minutos de qualquer atividade física ao longo do dia, cara. Então, olha que interessante, não precisa ser um treino.
tá? Você pratica de 15 a 21 atividade, qualquer atividade que você faz. Até talvez aí você varrer sua casa, jardinagem na sua casa. É considerado, porque ele pegou o tempo, ele não pegou o que você faz, tá? E o estudo foi bem direcionado nisso, ele pegou o tempo. Então, olha que interessante, de 15 a 21 minutos. Deslocamento, por exemplo. Atividade a mais. O que a gente quer é que você se movimente mais. Pra viver bem, né? Para viver bem, para viver com saúde, e você melhorar os seus marcadores de saúde e condição de vida. Então você já está respaldado, que em um período aí de 20 minutos você consegue melhorar a sua saúde consideravelmente. Super interessante. Muito legal isso. Bom, vamos caminhando para o encerramento. E Lucas, gostaria de pedir para você, assim, você tem alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo? Alguma informação, alguma dica? O momento é seu. Cara, dê o primeiro passo, tá? Vamos em busca de saúde e qualidade de vida, vamos viver bem. Então não importa a condição atual sua. Lembra daquele Lucas lá do início, o caso Lucas, que pode se servir de exemplo. Então eu quero que você dê o primeiro passo, tá? Faça alguma atividade, uma atividade que seja prazerosa, tá? Que vai fazer você se manter constante, mas faça. E a gente já falou aqui, quebrou um pouquinho do paradigma de tempo, entendeu? De não tenho, de que tem que ser todo dia, de que tem que ser intenso, exaustivo. Não, eu só quero que você dê o primeiro passo para você ter uma condição melhor. E você lembrar que aquele cara lá de 132 quilos, hoje ele com 75 quilos, ele consegue realizar as atividades, todas as atividades que ele já não fazia mais. Então, eu como profissional de educação física, eu quero que você comece a fazer qualquer atividade, tá? E busque uma atividade que você se mantenha nela. Mantenha a prática esportiva, que isso é fundamental para viver bem. Agradeço demais a oportunidade de falar, de quebrar um pouquinho aí essa história, né? Esses mitos do treinamento. E uma pessoa que a gente ajudar, a gente já vai ter ajudado muita gente, né? Uma pessoa que a gente já conseguir engajá-la num programa. Ou aquela pessoa que talvez ela não começaria por achar que ela não tem tempo, que ela não tem disponibilidade, que achar que exercício, ela não tem um meio de fazer. Você tem, a gente falou do treinamento em casa, que o Giovanni fez dança. Então você treina onde você quiser. Não tem uma condição financeira para ir para uma academia agora, você treina em casa. Você faz qualquer atividade. Ou caminhada é de graça. Corrida é de graça. Coloca seu fone ali na música que te motiva, no que você gosta de escutar e vai. É possível. Ótimo conselho. Demais. Turmas, sigam esse cara. É um conselho muito bom. Dê um primeiro passo. Dê um primeiro passo. Bom, Lucas, gostaria de agradecer você mais uma vez por ter participado conosco dessa edição do CSM Talks. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do CSM Talks. Agradeço que você tenha ficado conosco até agora. Nos siga nas redes sociais do Parque Renascer, rede social do Lucas. E vamos continuar aí com novos assuntos, novas abordagens, sempre trazendo aqui informações para você continuar vivendo bem. Muito obrigado a todos.